Amados líderes, saudações, bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Minutos de Saber. Este espaço é um ambiente em que nós nos encontramos para, através da distância de uma tela, estabelecermos uma comunicação simples, direta, concisa e de coração para coração. Esta forma de transmitir conhecimento de uma forma informal tem em vista a permitir uma maior aproximação, encadeamento, sincronização e, por que não, comunhão entre nós. E isto vai se verificar ou vai se operacionalizar através do interface que nos une. E este interface que nos une é um espírito. Este espírito que vai assegurar que haja este engajamento e que esta comunicação seja, acima de tudo, fluida e que também seja uma comunicação que transmita uma certa intenção com vista a promover a mudança, isto é, a tornar-nos cada vez mais líderes conscientes e aptos a podermos ser os promotores da mudança, da transformação, isto é, a tornarmos-nos melhores agentes de mudança para que essa mudança comece a se incitar de dentro para fora. O primeiro palco onde nós iniciamos as mudanças, aquelas que nós queremos ver fora, é precisamente no nosso interior. Hoje vamos na edição número 29 e o tema que vai nos ocupar da edição número 29 do Minuto de Saber é Plenitude dos Tempos. Lembrando-nos que na última edição, que foi a edição número 28, o tema foi o poder da comunicação. E o que nós transmitimos neste tema, o poder da comunicação, foi tão somente que o poder da comunicação residia em falar somente a verdade, vestir a verdade e andar a verdade. E isso ocorre quando há uma perfeita sincronização, quando há uma harmonia ou quando há um alinhamento entre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós sentimos. Então, vamos agora entrar para o tema de hoje, edição número 29, Minutos de Saber, cujo tema é Plenitude dos Tempos. Os principais objetivos da conversa de hoje são 4. A primeira é nós compreendermos o que é tempo nesta concepção. A segunda é nós compreendermos o que são os sinais dos tempos e a sua interpretação. O terceiro objetivo é perceber como é que se efetua a sincronização dos vários eventos que correspondem ou equivalem a tempo na perspectiva que nós vamos ver aqui. E o quarto e último objetivo é nós compreendermos o que é uma missão, o que é um propósito. Então, é verdade que esta sequência de objetivos não vai ser alcançada pela mesma forma ou pela mesma sequência como eles foram transmitidos, mas até o fim da aula de hoje, cada um de nós tende a assegurar que conseguiu compreender e alcançar cada um desses 4 objetivos. Então, vamos iniciar. A operacionalização da conversa de hoje vai ser em torno daquilo que nós temos estado a refletir, a transmitir, bem como a compreender de que forma é que o alto tem estado a sustentar a nossa compreensão, tem estado a alimentar a doutrina, o conhecimento empírico, bem como o conhecimento científico e intelectual, para que nós, enquanto um corpo de conhecimento, possamos nos fazer aqui este palco para partilhar e haver aqui uma edificação mútua. Então, vou me concentrar naquilo que corresponde a um trecho do livro das Escrituras Sagradas no período da história bíblica. Então, no período da história, estamos a falar dos livros de história. Vamos tocar 2 dos livros de história. Vamos falar sobre a época um pouco dos juízes e a transição para a época do livro do 1 de Samuel, que era a organização do reino. Então, o que ocorreu nessa altura? Nessa altura, Israel, o povo de Israel, vivia uma grave crise política e religiosa. E isto era marcado pelos vários avisos que haviam sido feitos ao povo sobre a corrupção espiritual que poderia alienar o povo para que este povo pudesse quebrar a aliança que tinha sido feita com Deus através dos seus antepassados
e isso poderia causar prejuízos graves para com aquele povo. É assim que, nessa altura, na altura dos juízes, o povo de Israel vivia a maldição do ciclo deuteronômico, que era um ciclo marcado pela apostasia ou idolatria, escravidão, arrependimento, humilhação e depois libertação. O que ocorreu precisamente? É aqui que nós vamos ver quais foram as sincronizações dos vários eventos que ocorreram e que eles, quando tragos em conjunto, formam essa história que traz este sentido de missão e de propósito, que é, por último, conduzir o povo de Israel para o alcance dos seus destinos, que é nos dias de hoje a salvação. Pois quando nós conseguimos salvar a nós próprios, libertar a nós próprios, podemos também estar aptos a poder salvar ou libertar outras pessoas. O que aconteceu em particular? Por causa desta crise política e religiosa, nessa altura o povo de Israel era liderado por líderes comunitários, que eram pessoas comuns, pessoas simples, e que Deus escolhia em função da sua predisposição, precisamente em função de uma fé intrépida, de uma coragem, de um sentido de justiça que essas pessoas manifestavam. Então é assim que o último destes juízes foi precisamente Samuel. Mas Samuel é alguém que aparece como um ator fundamental para organizar o reino. E ele aparece para corrigir uma certa deformação que existia antes de Samuel. E essa deficiência era o grave, esse problema que existia era a nível do sacerdócio. O sacerdócio estava a ser altamente profanado por intermédio do serviço do Eli e dos seus filhos, que serviam como sacerdotes de Siló. Então, estes tocavam nas ofertas e também dormiam com as mulheres que serviam no templo. E isto causava uma grande arrependimento por parte do Senhor, bem como corrompia espiritualmente quer o sacerdócio, quer o povo. É assim que o Senhor ensaiou chamar ou convidar ou levantar e confiar a uma outra pessoa com uma outra disposição, isto é, a chamar ou suscitar um servo fiel para que o servisse no sacerdócio. É assim que aparece Samuel. Quando Samuel aparece através do nascimento miraculoso por uma mãe que era estéril, a mãe então leva e entrega ou consagra Samuel para que servisse no templo e que a navalha não passasse pela sua cabeça. É assim que afinal Samuel, ele a crescer e pelo seu crescimento o povo reconhecia que a glória de Deus estava com Samuel. Por quê? Porque Samuel era aquele que, por ser um ser fiel, a principal atributo, característica que Samuel deveria ter era ser altamente sensível à voz de Deus. Por quê? Porque os filhos de Eli, estes que serviam mal, de forma profana no sacerdócio, quando o pai deles chamou a atenção, estes não deram ouvidos à orientação, à voz de Deus. É assim que Deus chama Ismael, começa a glorificar Ismael, chama Samuel. Samuel, na quarta vez, compreende que era a voz de Deus. Deus começa a falar a Samuel. É assim que depois Samuel, quando cresce, ele passou a assumir o sacerdócio, tendo-se cumprido aqui os sinais que foi a perda do sacerdócio, bem como a morte de Eli, primeiro de seus filhos, bem como a arca que havia sido capturada por filisteus naquela peleja em que o povo de Israel, na altura, conduzida por Eli, eles acabaram, ali os seus filhos acabaram por perder uma derrota e também perderam a arca. Quando Samuel entra para o sacerdócio, Samuel torna-se assim o último juiz do povo de Israel. Estando Samuel no pleno exercício, o povo aproxima-se para Samuel e diz a Samuel: Samuel, nós queremos um rei, porque os teus filhos não servem enquanto juízes de Israel, seguindo as pesadas do seu pai que és tu, Samuel. Então, Samuel, nós queremos também um rei, queremos ser governado por um homem, por uma monarquia, que seja alguém que vai administrar a nossa justiça, que vai pelejar por nós e que vai ir à frente de nós nas expedições. Nós queremos ter um rei tal como esses povos, nações vizinhas que estão aqui por volta. Dê-nos um rei. Samuel ficou muito chateado e altamente, profundamente triste. É assim que Samuel busca uma resposta ao Senhor. Samuel vai até o trono da glória e apresenta-se ao Senhor
preocupado com esta posição do povo, em que o povo estava literalmente a rejeitar o governo de Samuel. É assim que Deus diz a Samuel: Samuel, se o povo pede um rei, o povo não está a rejeitar a ti, o povo está a rejeitar a mim próprio. Somente peço uma coisa: avise solenemente quais são os direitos e os riscos e os perigos que o povo pode enfrentar ao serem guiados por um governo humano. Quando Samuel transmite isso, o povo ainda assim manteve a posição. Ainda assim nós queremos ser governados por um rei. O que acontece? É assim que depois o Senhor, de uma forma separada, fala a Samuel e diz: Samuel, daqui a um dia, neste mesmo local, virá alguém da tribo de Benjamim. Então, unge essa pessoa como rei de Israel. Por outro lado, também na casa de Saul, de onde provinha, que era filho de Quis, natural de Benjamim. É assim que ele, vindo de lá, o seu pai tinha perdido as jumentas. E as jumentas perdidas significava que era o povo, o rebanho que andava perdido, sem uma direção. Então o pai chama Saul, diz: Saul, vá à procura das jumentas. Saul sai juntamente com o servo, procura as jumentas, passado 1, 2, 3 dias, sem encontrar as jumentas. Saul, preocupado agora com o estado de saúde de seu pai, que poderá ficar preocupado por já passar-se muito tempo em que Saul não regressa com as jumentas. Então Saul diz ao servo que o acompanhava: é melhor nós voltarmos, porque agora o meu pai pode não estar a passar bem. Então o servo diz: tudo bem, voltemos, mas vamos antes procurar por um vidente, na altura que equivaleria a um profeta, o qual pode nos indicar o caminho para regressar. Então eles descem, aí estão os sinais, procuram por alguém. Então umas moças explicam que virá um profeta hoje, o qual vai subir para oferecer holocausto no lugar alto. Quando Saul segue esses sinais, encontra-se com Samuel. Samuel, então, naquele momento, então diz: Saul, siga comigo, vai à frente, porque nós agora vamos oferecer holocausto no lugar alto, porque depois eu quero prevar contigo. Então é assim que Samuel depois unge a Saul. E depois dá uma instrução a Saul, dizendo: Saul, no teu regresso, siga estes sinais que eu vou te indicar. Pelo caminho que fores a seguir, vais encontrar 2 homens. Depois te desvia, vais encontrar 3 homens que estão a subir para um local alto. Esses vão te oferecer 2 pães. Depois continua este caminho e a entrada de Gibeon, lá vais encontrar profetas que vão estar a descer do local alto. Aproxima-te a estes e depois, lá, a partir de lá, tu já poderás fazer aquilo que te aprover. Entretanto, depois vai até a zona alta para oferecer o holocausto, mas fiques lá à espera de mim, que dentro de 7 dias eu lá chegarei e depois vou te dar novas instruções. Efetivamente, Saul saiu, seguiu e cumpriu todos os sinais em apenas um dia. E depois Saul, então é ato contínuo, quando encontrou-se com o último sinal, que foi com os profetas, Saul depois começa a profetizar em meio àqueles profetas. De tal forma que outras pessoas que passaram disseram: até Saul está entre os profetas. Significava que Saul estava a profetizar porque o Espírito de Deus desceu por ele, pelo fato dele até aquela altura ter obedecido todos os sinais. Mas não significava isso que Saul era também profeta. É assim que Saul, ao prosseguir o caminho, colocando-se naquele ponto onde havia combinado com o profeta Samuel para que o esperasse dentro de 7 dias, ele depois fica a se ver-se aflito, porque começa a ver a tropa vizinha inimiga aproximar-se, a posicionar-se. E ele desapoiado, então é quando ele comete uma grave desobediência. Ele oferece holocaustos no lugar do profeta Samuel. Logo tendo feito isso, o profeta Samuel chega e pergunta: o que tu fizeste? É quando Saul começa a querer justificar-se ao invés de se arrepender, justificando-se, dizendo que ele havia oferecido oferta porque o Samuel estava a demorar a chegar. Então é quando Samuel diz: Saul, tu hoje já foste desautorizado por Deus. É assim que Deus hoje já não conta contigo, mas ele hoje vai suscitar agora um servo segundo o seu coração. Quando Samuel dá a conhecer isso, Saul, a partir daquele momento, o Espírito de Deus sai de Saul. Quando o Espírito de Deus sai de Saul, Saul acabou por perder
a percepção e o dom do entendimento, porque ele já não era assistido pelo dom do Espírito Santo, para que ele pudesse aprender a interpretar os sinais e pudesse andar na linha da plenitude do tempo. É assim que ele foi cometendo atropelos atrás de atropelos. E no terceiro e derradeiro destes é quando ele poupa os amalecitas, poupa o rei dos amalecitas, que é Agag, e assim quando Samuel lá chega, então Saul também novamente volta a justificar-se, dizendo que ele havia guardado aquilo que era para que o Samuel pudesse ofertar como holocausto. Então Samuel admoesta a Saul dizendo assim: acaso o Senhor se agrada mais do sacrifício do que da obediência? Para o Senhor, a obediência é mais importante do que o sacrifício, e a submissão é mais importante do que a gordura ou o holocausto. Conquanto a desobediência é para Deus como se fosse consultar um adivinho ou feitiçaria, e que a insubordinação à lei de Deus é para Deus como se fosse uma idolatria. Tendo chegado a este ponto, quero agradecer a vossa presença, o vosso acompanhamento, que tenham compreendido qual era a mensagem que nós trazíamos neste tema, que era a compreensão da plenitude de tempo, pois o Senhor vai trabalhando de forma separada com cada uma das peças, que depois, quando trazem em conjunto na plenitude do tempo, elas formam um puzzle perfeito e formam aquilo que é uma missão maior do Senhor. Pois o Senhor, quando junta missões, junta propósitos, junta pessoas, junta partes, é porque o plano dele é maior, é perfeito e é superior, quer aos planos individuais, e é também superior por causa da sua imanência do que diferentes planos ou perspectivas ou missões, quando igualmente tragas em conjunto. Estas lições encontram depois nas nossas plataformas Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras Baixo LDA, no nosso aplicativo Elo Web. Um abraço de luz e até breve.